Ideia. Beleza. Só que agora a gente vai falar de um assunto muito sério que tem que chamar a atenção da sociedade. Criminosos estão utilizando a inteligência artificial para aplicar golpes. Recentemente, você deve ter visto no noticiário uma brasileira que acreditou que estava conversando com Brad Pitt e se relacionando com ele pela internet. Ela chegou até ir próximo ao aeroporto esperar o suposto ator que estaria vindo ao Brasil encontrá-la. Mas como identificar que do outro lado da tela existe um golpista utilizando tecnologia para se fazer passar por quem não é? Sobre esse assunto que agora a gente vai conversar com um especialista no assunto, João Guilherme Peixoto. Tudo bem, meu amigo? Seja bem-vindo. Boa tarde para você, para falar sobre esse assunto muito importante, pertinente, porque agora, mais do que nunca, a gente precisa ficar esperto. Para tudo, né, Lê? Assim, eu acho que eu te agradeço o convite de estar aqui para poder falar sobre esse assunto, porque é um risco muito grande. Assim, quem tem pai idoso, quem tem mãe idosa, né? Quem tem filhos, né? Porque hoje a tecnologia, que é um bem enorme, né? Assim, a inteligência artificial abre várias oportunidades de negócio, abre um campo enorme de trabalho para todo mundo, mas ela também abre um risco. Porque é aquilo que eu costumo dizer, é a ferramenta. E aí, às vezes, a gente tem que cair no lugar comum, né, Lê? Que assim, o martelo você constrói, mas ele pode ser uma arma. Então, de que maneira a gente pode trabalhar isso? De que maneira a gente tem que tomar os cuidados? Porque tem que tomar cuidado. Porque nós estamos entrando no ano de eleição, Nossa, que é um ano que vai ter muita fake news, fake news. Com toda certeza. Essa história da mulher, da senhora, foi engraçada, né, para muita gente que ficou até perplexa. Como assim a senhora acreditou numa história dessa? Mas assim, dependendo da imagem, do vídeo que a gente assiste e da perfeição da fala, as pessoas podem ser enganadas, né? Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender como que a gente consegue identificar se aquela imagem é real ou é criada por uma inteligência artificial. Olha, Lê, eu acho que é uma dificuldade cada vez maior, porque cada vez mais isso está chegando a coisas muito próximas. Hoje mesmo um amigo me mandou, perguntando se era real, um vídeo em que os caras estão pescando um barco, um golfinho pula dentro do barco e do outro lado aparece um tubarão. Mas é perfeito, é perfeito. Aí eu olhei que o golfinho pula pela popa do barco. Quando a câmera vira, tem outra popa do outro lado. Cadê a proa do barco? Então, mas se você não prestar atenção nos pequenos detalhes, vai embora. Então são nos detalhes que você consegue identificar. E por enquanto, por quê? Porque tem gente que toma conta do detalhe, né? Então assim, alguns ainda estão deixando passar detalhes, mas outros não, né? Então, é no detalhe que a gente realmente tem que ver, mas está cada vez mais perfeito, não tem como. E esses detalhes em conversas suspeitas, detalhes também quando você observa vídeos de desconhecidos, o que a gente consegue identificar, né? No caso, você falou da proa do barco, mas existe algum diagrama, não é diagrama, algo específico do vídeo que você consegue reparar que aquilo é criado? Não, olha só. Olha aí, ó, Brad Pitt. É só ilustração para o telespectador ver, então. Isso daqui é tudo IA. Tudo inteligência artificial. Tudo que eu falo, ela fala aqui também. Meu Deus do céu. Ó, todos os meus gestos, ó. Porque existe também, eu já vi vários vídeos de inteligência artificial. A gente consegue ouvir, às vezes, uma fala meio robotizada. Não tem mais isso. Não tem. Agora, com a ferramenta, ela avançou, você consegue achar que aquilo... Eu não tenho a menor dúvida de que isso está vencido já. Assim, nós estamos trabalhando assim... A primeira experiência com inteligência artificial que eu tive na minha vida foi em 1985. Portanto, faz 41 anos o primeiro acesso que eu tive à inteligência artificial. Hoje, a coisa está por aí, tá pegando. Meu Deus. É o Brad Pitt. Tudo que eu falo, o Brad Pitt fala. Da mesma maneira que eu gesticulo, ela gesticula, né, ó. E isso aqui tá gravado, a gente fez gravado, mas certo. Já há tecnologia que dê para fazer ao vivo. Então eu chamo você para uma videoconferência, chamo você por vídeo e faço uma outra garota aparecendo no meu lugar. Ao vivo? Ao vivo, dá para fazer. Tem alguns defeitinhos ainda, mas toda semana evolui mais. Então, assim, Essa evolução acontece semanalmente? Semanalmente. Porque antes a tecnologia demorava anualmente para evoluir. Eu atendo uma empresa nos Estados Unidos, que chama ISC, que é uma empresa de relações públicas, que atende o FDOT, que é o Departamento de Transporte da Flórida. E eu faço filmes usando inteligência artificial para eles. A voz é IA, as imagens são IA. Outro dia teve um caso de lá deles, que o pessoal do Departamento de Transporte falou, olha, essas imagens são de Tampa, a gente queria essas imagens de Miami. Eu falei, não são de Tampa nem de Miami, são imagens criadas por inteligência artificial. Meu Deus. Eu conversei até com uma maquiadora
que faz um trabalho aqui nos bastidores da Record, ela disse que foi dispensada, ela tinha fechado um trabalho e foi dispensada porque todos os atores também foram dispensados, porque a empresa decidiu fazer o comercial em IA. Então, qual é o perigo disso tomar mercado e também, né, deixar obsoleta alguma função? Como que as pessoas podem se preparar para essa nova realidade? Eu tenho falado exatamente isso, principalmente, Ali, assim, eu sempre foco muito nas pessoas que têm 50 a mais. Porque a molecada, a aquisição de conhecimento para eles é muito fácil. Eles sentam, já estão acostumados com isso, sentam na frente do computador, entram no YouTube, vê uma videoaula, eles se resolvem. O fato é que quem hoje tem 50 anos não vai se aposentar nos próximos 15 anos. E ele precisa entender que o posto de trabalho dele está em risco. Porque não é só na área de comunicação, porque a gente vê o meme, vê o vídeo e tal, mas são várias áreas que estão sendo impactadas. Meu filho, por exemplo, faz medicina e a gente discute muito isso. Qual a área da medicina que vai ter menor impacto na inteligência artificial? Então, a gente também, inclusive, tem dados sobre a inteligência artificial. Eu queria que o senhor nos ajudasse a entender quais são os tipos de fraudes mais comuns, né? E também com relação a esses dados, o que o senhor pode passar para a gente, para nós entendermos mais como os golpes têm sido aplicados utilizando a inteligência artificial. Olha só, aqui a gente tem uma tela aqui que a gente explica um pouco sobre os dados ocultos. Porque você tem, por exemplo, hoje o golpe do amor, que é o caso dessa senhora que foi achando que era o Brad Pitt. E aí, quando você fala assim, puxa, mas pô, é engraçado? Não, não é engraçado, porque é assustador, porque realmente ela achou que ela estava com o Brad Pitt falando, porque é perfeito. Sim. Então, assim, não tem a menor dúvida de que a gente cai. E os estelionatários, eles são muito bons no que fazem. Eles estão cada vez melhores nisso. Então, essa tela aqui, por exemplo, a gente fala sobre uma coisa que apenas 5% dos casos são registrados. Isso segundo o Data Senado e a FEBRABAN. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem vergonha. A pessoa mandou dinheiro porque achou que a namorada era real, e então as pessoas nem sempre denunciam. Então esse são dados estimados de que a cada 19 crimes só um é denunciado. Nós estamos falando então de 40 milhões de brasileiros vítimas de golpes digitais. Muita gente. Só que o risco com a inteligência artificial é muito maior. É muito maior. Eu não tenho a menor dúvida de que a gente corre riscos cada vez maiores. E aí tem aquele golpe do sequestro, né? A pessoa... Eu assim, quando começou essa onda do golpe de sequestro, eu falei, eu nunca vou cair nessa história, imagina, eu já sei que isso existe. Uma vez eu caí, porque é assustador. O estelionatário é bom, ele é bom ator, ele sabe fazer, ele tem um roteiro bem programado. Agora imagina se eu pegasse a voz do teu filho, mandasse o vídeo do seu filho. Meu Deus. Então, isso é um risco gigantesco. E aí, a dica que eu dou para quem faz isso, a dica que eu dou é: combine uma senha. Então é assim, ó, quer ver? Olha, meu filho, por exemplo, se eu achar estranho o comportamento, tá me pedindo dinheiro. Meu filho pede dinheiro toda hora, mas de qualquer forma, dinheiro fora do momento, eu vou perguntar para ele, qual é o nome do nosso cachorro? Tem que fazer alguma pergunta para a pessoa dizer alguma coisa que só ela pode saber. Qual foi a primeira escola que você estudou? Aí você derruba o criminoso. Sim. Então, é preciso tomar cuidado e não se deixar envolver, porque o envolvimento... Não tomar nenhuma atitude ali precipitada, né? Tomar conta, respirar fundo, né? A gente vive uma vida muito agitada e a inteligência artificial faz a gente ficar ainda mais agitado, eu não tenho dúvida disso. Tem uma disso. outra tela aqui que mostra o panorama dos estelionatos? Esses são os números oficiais, né? Olha aí. Então, olha só, nós temos um aumento de 17% no crescimento do eletrônico entre 2023 e 2024. Certo. Ou seja, cada vez mais o meio eletrônico é o pior. E aí, eu até botei esse dado aqui, né? 382 casos de golpes do bilhete premiado. Ora, se a pessoa cair no golpe do bilhete premiado, o que dirá de cair do golpe do Brad Pitt? Sim, não tem como. O bilhete premiado já é tão absurdo, a pessoa cai. Então, a pessoa não é surpreendente. Na minha opinião, não me surpreende. É triste. É triste porque aquela senhora, ela depois, não sei se você viu, ela deu vários depoimentos de que ela foi ridicularizada e tal. É triste porque nós temos uma sociedade carente e aí os criminosos, estelionatários se aproveitam da fragilidade da pessoa para poder tirar dinheiro dela. Gente. Agora, vamos lá, vamos às ferramentas que a gente tem de prevenção. Sim. Como é que a gente consegue identificar que aquilo pode ser um golpe com relação às eleições?
como é que a gente consegue identificar que aquele vídeo é real, né? Como que a gente pode se certificar e se já existe alguma plataforma que ajude também a identificar isso, né? A própria tecnologia já fornece algum aplicativo, site que ajuda a encontrar esses detalhes que podem mostrar que o vídeo é por Sim, mas eles inteligência não são artificial. eficientes. Só para você ter uma ideia, pegaram uma IA que é uma IA que exatamente para descobrir fraude, e na hora que colocaram a Declaração de Independência americana, ela disse que aquilo tinha sido feito por IA. Então, assim, a própria IA ainda não consegue identificar. E como eu te falei, os avanços são semanais. Assim, eu estudo todos os dias e todos os dias eu me surpreendo com uma ferramenta nova, uma técnica nova, e como eu posso fazer aquilo ficar cada vez mais real. Olha aqui, a gente pode ver, né? Olha só, é o Brad Pitt falando. Perfeito. Partiu de uma foto dele. Olha, essa menina, se você olhar, ela tá maquiada aqui. Então aqui tem um pequeno detalhe, mas essa não, olha bem, ó. Você vê bem a ruga dela, ó. Perfeito. Dá pra ver. Então, assim, mas isso não é suficiente. É assustador. Por isso é que é preciso criar técnicas de comunicação com o teu grupo familiar que te impeçam de cair no golpe, né? Ó, me chamou por vídeo, desliga e liga pra pessoa. Boa. Na mesma hora. Ó, é estranho. Igual o banco, né? Quando fala que recebeu a ligação do banco, não, desliga e liga pro banco para ver se realmente. Essa é um caminho. Com relação às fake news, olha, nós vamos enfrentar um grande problema nas próximas eleições, eu não tenho dúvida. O TSE já está normatizando isso, já criou algumas regulamentações, é obrigatório dizer que é inteligência artificial aquilo que for feito, mas e quem não for seguir? Porque a lei tem um monte. Então, só que a gente também sabe que tem candidatos que trabalham, eles costumam chamar o plano B. No plano B, eles vão colocando coisas que são irregulares. E com a inteligência artificial, você pode falar, eu posso pegar você e falar fazer você falar qualquer coisa. Também um dos caminhos é investir desde já em educação, né? Para as crianças já ficarem cientes do que vai acontecer daqui para frente. Aí, Ale, eu acho que o maior ponto é a educação. Então, eu tive aqui, a última vez que eu tive aqui com você, eu estava falando do meu livro, que eu tinha lançado um livro sobre inteligência artificial, que eu havia escrito cartas para minha filha. Certo. Na palestra de lançamento do livro, eu tive a oportunidade a nossa secretária de Educação, Audrey Clay, estava lá, e tinham donos de escola lá. E eu falava o seguinte, que os pais não podem abrir mão, em hipótese alguma, abrir mão de educar os seus filhos, de fazer o alerta. Porque não dá para o Estado, o ente Estado, né, de uma certa forma, ser responsável por isso. Porque a evolução é muito rápida. Então, não hesite. Pegue o seu filho, explique, mostre. Parece assim, meu filho não vai cair. Cai. Então, é muito importante você pegar e educar o seu filho. Excelente, João. Obrigado pela sua participação. Obrigado, Volte mais vezes. Esse assunto a gente vai discutir muito daqui para frente. E é até legal a gente criar um quadro de se realmente aquilo é real ou IA. A gente pode brincar com isso mais no futuro para você entender e também chamar a sua atenção para evitar qualquer problema no futuro, para você não cair em algum golpe. Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. Prestação de serviço, isso para você e de casa. Eu tenho um recado